Fala, tu concurseiro, seja muito bem-vindo para mais uma Teoria Comigo. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é professor Aaron Marques e estamos agora começando um tópico bem diferenciado para a prova de concurso público, principalmente da carreira policial. Por quê, meu irmão? É um tópico muito específico do serviço em si da carreira policial, seja para a Guarda Municipal, para a Polícia Militar, Civil, Federal, Rodoviária Estadual. É geralmente um tipo de assunto que você só encontra dentro do curso de formação. Eu até nem vejo por que um candidato a concurso público para a carreira policial deve aprender isso agora, sendo que outras matérias mais importantes deveriam ser cobradas. Porém, nós não estamos em uma posição para questionar, para perguntar, para debater, não. Nós temos que aceitar o que foi cobrado no nosso edital e levar para a nossa prova da melhor forma possível, para acertar a questão. Depois, a gente brinca, a gente fresca, a gente fala besteira, mas agora é o momento de aprender o que tem que ser aprendido. Pagar a etapa. Aprenda essa frase. Pagar a etapa. É o momento que você faz coisas que você não queria fazer ou que você acha chato, entediante, estressante, mas é porque você tem que fazer. Eu sei que essa matéria aqui, para muitos, vai ser uma matéria muito massa. Por quê? Você já está entrando dentro da operacionalidade da carreira policial. Eu vou falar com você sobre o serviço em si, como que nós utilizamos, o que nós estamos aqui tratando, que é a comunicação operacional, que é a comunicação realmente em campo. A comunicação no serviço em si. Isso cai, professor? Cai, cara. Inclusive, nós vamos aqui trabalhar parte da teoria, bem importante, e afiar nossa espada resolvendo questões também. Então, peço para que você permaneça comigo durante todo o nosso trajeto, ok? Vem comigo, então, comunicação operacional. Vamos trabalhar os tópicos seguintes: radiocomunicação, fonia, procedimentos de transmissão e recepção de mensagens e o tão famoso código Q, que é um código internacional, muito interessante, utilizado em basicamente todo o mundo, que nós vamos entender como que vai funcionar aqui neste momento agora. Vem comigo, opa! Bora lá. Primeiramente, o que seria a comunicação operacional? Lembrando que eu não simplesmente peguei fontes aleatórias do universo, da internet, de livros operacionais, não. Eu busquei sempre a fundamentação em questões, porque é justamente o que vai cair para você. Provavelmente no seu curso você vai analisar várias teorias, doutrinadores, historiadores, mas não é a nossa intenção aqui. Nossa intenção é matar as questões de prova que caem e já caíram. E que já está o rádio que nós utilizamos aqui na Polícia Militar do Estado do Ceará, que é um dos rádios mais tecnológicos que nós temos, que tem várias funções. Nós vamos entender o que é o PPT, o que é o botão de emergência, o botão de volume, o botão de radiocomunicação para trocar a frequência que está sendo colocado. Temos aqui uns numerais para que você possa analisar as formas que você quer chegar no transmissor ou no receptor, dependendo de onde você está. Vamos aqui entender pelo menos a parte importante para fim de prova, mas já vai ter aquele gostinho sim de operacionalidade. Vem comigo. O que é para fim de prova a comunicação operacional? É uma troca de informações. Só que não é qualquer troca de informações, não é entre quaisquer pessoas, porque nós estamos aqui tratando do âmbito operacional. Então é uma troca entre equipes ou indivíduos dentro de uma organização ou dentro de uma instituição que tem como finalidade a tomada de decisões da forma mais rápida e eficiente possível. Então a comunicação operacional, ela não é uma conversa telefônica de você com seu crush, com você com a sua paquerinha, não. Tem que ser rápido, eficiente, objetivo, preciso, conciso e resumido. Você vai aprender muito no seu curso de formação que você não deve ocupar a frequência com algo desnecessário. É por isso que se utiliza códigos. Porque em vez de você perguntar qual é a localização em que você se encontra neste momento, você pergunta QTH. Acabou-se. Você já perguntou, foi rápido, eficiente, sabemos o que você quer de resposta e acabou-se. Continuando. Preferencialmente, essa comunicação operacional ela ocorre em tempo real ou com baixos índices de atraso, dependendo da tecnologia aplicada e da distância entre os interlocutores. É o que nós vamos trabalhar aqui. As formas das tecnologias aplicadas hoje no Brasil, que basicamente é a forma que nós chamamos de trucking ou forma truncada, que é de boa, você vai entender basicamente o que é que funciona. E aqui está uma
representação do que seria a comunicação operacional entre indivíduos e equipes, de forma rápida, eficiente, com a finalidade de tomar uma decisão, que é o que nós mais fazemos dentro do âmbito do campo operacional. Características e especificidades da comunicação operacional, já caiu em prova. Foco e precisão, tempo real, coordenação, segurança e objetividade. Como é que a banca pode trocar isso e transformar em questão? Antônimos. Em vez de colocar foco e precisão, ela pode colocar foco e demora. Pode colocar, em vez de coordenação, pode colocar que vai trazer uma desorganização. Em vez de objetividade, ela coloca que vai trazer uma subjetividade, o que não pode acontecer. Não é uma conversa telefônica. O que seria, então, dentro da comunicação operacional, a radiocomunicação? É um recurso tecnológico com o objetivo de possibilitar a comunicação mediada pela transcepção de dados anteriormente codificados em sinal eletromagnético, que se difunde por meio do espaço, que é justamente essa dimensão aqui dessa imagem que eu trouxe para você. Nós temos a fonte da informação, que, por exemplo, vamos trabalhar aqui no nosso meio, o guarda municipal, o comandante da viatura. Ele manda em sinal de mensagem através do radiocomunicador uma transmissão. Essa transmissão, em formato de ondas eletromagnéticas, chega até o receptor, que pode ser, por exemplo, uma antena. E essa antena, ela descodifica a informação até chegar no usuário de informação, por exemplo, o tão famoso Copom, ou a instituição responsável pela radiocomunicação da Guarda Municipal, que muda de acordo com o município a qual se encontra. Um é a Central, outra é o Copom, outra é a GD e assim por diante. Veja, a estação de radiocomunicação é o processo usado para a realização de contatos à distância, por meio de duas estações. Substancialmente, é constituída por, já caiu em prova. Quais são as principais partes da radiocomunicação? Temos o transmissor, o meio, ou seja, a antena e a linha de transmissão. Transmissor, antena e transmissão. Para ser mais exato, seria dessa forma aqui. O transmissor, ok? A antena, aliás, a linha, que pode ser chamada também de canal, e o receptor, receptor barra antena, que é justamente responsável por agregar e também por desagregar todas as ondas eletromagnéticas que se transformam em informação. Ok? Veja bem o transmissor. E aqui já caiu em prova sobre as suas partes. Quem faz parte do transmissor? Temos, primeiramente, o gerador de oscilação, o transdutor e o modulador. Gerador de oscilação, responsável por converter a corrente de eletricidade em oscilações de uma frequência de rádio definida. Só pega para a sua prova o que eu marquei no marca-texto. Gerador de oscilação, converte a corrente elétrica. Acabou-se. Transdutor, converte a informação que precisa ser transmitida em impulsos elétricos. E o modulador tem a missão de manipular as variações conforme a intensidade de frequência ou oscilação da onda que é portadora, sendo executada em nível alto ou nível baixo. O modulador é justamente o responsável por escolher a frequência exata que aquelas informações devem passar. E, em contrapartida, nós temos o receptor, que funciona através de amplificadores, a antena e equipamentos para demodulação. Os amplificadores, a própria palavra já fala por si, ele amplia o sinal, amplia a profundidade das oscilações. Já a antena, ela pega ondas eletromagnéticas para fazer a conversão dessas ondas e manda para os equipamentos de demodulação, que são os alto-falantes, os rádios fixos das instituições que têm a parte da comunicação entre, por exemplo, a instituição e as viaturas que estão na área, através de ondas sonoras. Então, resumindo, você, como futuro modulador, como futuro transmissor de informação, pegará o seu radiocomunicador, apertará no push to talk, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, que é o próprio PPT. Você vai apertar, mandar a mensagem. A mensagem vai ser codificada
vai ser transformado em ondas eletromagnéticas, vai ser mandado através de um canal, esse canal vai chegar até a antena vai desmodular e transformar a informação para o Copom, para o GD, para a central de radiocomunicação. Veja aqui qual o sistema que hoje é utilizado em larga escala no Brasil, que é o sistema troncalizado ou o truncado, trucking. O trucking é basicamente um sistema com alta capacidade de transmissão que utiliza menor quantidade de canais de comunicação, ou seja, menos antenas, menos repetidores, para um grande número de usuários, ou seja, é extremamente benéfico e útil para o setor industrial ou para o setor também operacional. Um ponto básico e imprescindível para entender o que é o trucking é sua inteligência. Por quê? Esse sistema ele utiliza a tecnologia de software ou controladores para que possa realizar o tráfego de chamadas de forma totalmente automatizada. Cara, e você vai ver que é muito interessante o sistema de trucking, porque ele permite você até mesmo criar hierarquias dentro das frequências. Um exemplo que eu vivo aqui na Polícia Militar do Estado do Ceará. Nós utilizamos o sistema truncado justamente porque nós temos a comunicação das viaturas da área que comunicam-se entre si ao mesmo tempo com o operador daqui da CIOPS, que é a nossa Copom, que é a nossa central de comunicação, mas a central de comunicação ela tem uma preferência, uma hierarquia sobre as frequências que estão nas viaturas da área. Então, se as viaturas estiverem falando uma em cima da outra e ela falar, o Copom falar, vai sobressair por conta justamente dessa inteligência do software que possui o sistema troncalizado. E sempre que você pensar no sistema troncalizado, você lembra aqui de antenas, tá bom? O T que parece uma antena. Um pouco mais à frente vai fazer sentido para você. Repetidoras, veja bem, repetidor na forma geral são responsáveis por fornecer aos grupos de comunicação um sinal eficiente e produtivo. Quanto mais repetidores você tem perante a sua área de atuação, melhor vai ser o sinal, porque ele vai mais rápido e chega mais rápido também a resposta. Temos o controlador, que possibilita o funcionamento dinâmico das repetidoras, e o controlador é responsável por organizar a maneira como os grupos de usuários de comunicação utilizam os canais. Pode ser um equipamento físico ou uma inteligência de software embarcado nos rádios repetidores. É o que acontece também no sistema truncado. Você vai observar que nós não temos simplesmente um canal para toda a Guarda Municipal. Isso pode ser separado. A Guarda Municipal geral, que é aquela da área que você entra, a Guarda Municipal especializada, a Guarda Municipal das motos, aqui como acontece no Ceará. Nós temos para o POG, que é o Policiamento Ostensivo Geral, já para o raio, que é especializado em motos, tem uma frequência somente para o raio, mas elas todas se interconectam. Se eu pegar o meu rádio hoje da viatura e acessar o canal, por exemplo, do choque, o canal da atividade especial, da inteligência, eu vou conseguir ouvir a frequência. Mas, por exemplo, é tão inteligente de uma forma, tão interessante, que se você pegar um rádio qualquer que você compra aí, Xing Ling, na Shopee, na Chá, enfim, você não consegue adentrar na frequência que está dentro da polícia, no sistema truncado, porque é totalmente codificado para aquela finalidade de segurança pública. E o multi-acoplador. Por fim, não menos importante, o multi-acoplador é responsável por ampliar e separar o sinal de recebimento entre todas as repetidores, ou seja, é como se fosse caixinhas, e ele é responsável por diferenciar a frequência para cada caixinha e, logicamente, trabalhar para que essas informações não saiam desse círculo que foi pré-determinado. Vamos lá. Vantagens, isso que já caiu em prova, então coloca aí como PQP. Vantagens para a radiocomunicação no meio operacional. Temos aqui controle da comunicação, diversos tipos de chamada, grupo, privado, emergencial, interconexão entre os usuários, fila de espera, monitoração eficiente das conversações e alerta de chamada. É muito interessante esse segundo ponto aqui, porque realmente nós temos uma chamada em grupo, que geralmente é a geral, mas nós podemos também fazer chamadas privadas. Se eu quiser entrar em contato, por exemplo, com a viatura que está do lado da minha área, eu posso pegar o HT dela, o número do HT, o nome é HT, rádio comunicador, e posso ligar para ela diretamente para entrar em contato somente com ela. Como eu posso criar um grupo também de pessoas específicas. E se você voltar aqui um pouquinho, é só um exemplo para você entender como que funciona. Bem aqui, não sei se você consegue ver aí, mas bem aqui assim tem um botãozinho laranja. Esse botãozinho laranja é o botãozinho da emergência, tá?
da emergência. Se você pressionar e segurar esse botão, todos os rádios que estão localizados naquela frequência irão dar preferência para o seu rádio. Você terá preferência sobre os outros. É o famoso S21, ou o famoso apoio, ou a famosa prioridade que nós conseguimos ver aí nos vídeos de polícia. Veja, benefícios da radiocomunicação eficiente também já caiu em prova para você. Aprimoramento da maneira de organização das equipes e dos procedimentos, fazendo com que as execuções das atividades sejam bem seguras. Ampliação da produtividade e comunicação e compartilhamento de dados sem que haja algum tipo de interferência ou falha, além de integração ampla de todos os funcionários e equipes, otimização das escolhas que precisam ser feitas e recurso que não é tarifado e pode ser usado sem nenhuma restrição. Veja então que o aumento da produtividade é realmente um ponto importante de uma boa radiocomunicação. Como eu te disse, tem que ser eficiente, rápido, conciso, preciso e resumido. Você não pode ocupar frequências com palavras, com frases que podem atrapalhar a resolução de ocorrências, que é o que importa aqui para nós da área da segurança pública. Veja bem. Ok? Foi? Estou dando uma travadinha aqui, mas deu certo. Vamos lá. Continuando. Temos então aqui o método de comunicação que se utiliza nos rádios atualmente, que é o Push to Talk. O Push to Talk, o PTT, é um método que você utiliza hoje de forma que você só consegue falar na frequência se não itiver ninguém utilizando ela naquele momento. É o famoso Push to Talk, que utiliza a tecnologia chamada Half Duplex. Ou seja, cada um fala por vez. Então você pega o seu rádio, aperta o botão e você tem o direito de falar, se ninguém estiver falando. Se alguém estiver modulando alguma informação e você apertar o botão e falar, não vai nada acontecer, porque é uma via que só um carro pode ocupar por vez. Então, enquanto alguém estiver falando, você não pode apertar. Ou mesmo que você aperte, você não vai conseguir, porque é o sistema chamado Half Duplex, como tem aqui no nosso slide e está aí no seu material bem direitinho para você. Como que funciona o PTT? São 3 modos basicamente. O modo de recepção, quando você só está com o PPT, com o rádio HT do seu lado, só ouvindo a modulação dos seus colegas. Tem um modo de transmissão, quando você aperta o botão e você modula. E o desligamento automático, quando você solta o botão, você também para de modular e é encerrada a sua mensagem. São os 3 modos do nosso PTT. Push, aperte, to, para falar. Talk. Push to talk. Vamos então adentrar aqui no tão famoso e querido código Q, que você, durante os seus estudos para a carreira policial, com certeza já falou pelo menos um código Q na sua vida. Geralmente, o mais famoso é um derivado do código Q, que é o TKS, que é o obrigado, muito grato, dentro do meio operacional, que é bem comum de se utilizar hoje. Mas temos uns que não são tão conhecidos e que sim, já caíram em prova e podem voltar a cair. E se cair, vai pegar desprevenido aqueles que acham que são operacional. Mas agora você vai ser batizado como operacional logo após essa aula, beleza? Vamos para o código Q, veja bem. Código Q é um padrão de comunicação adotado internacionalmente pela Força Militar, Polícia, Vigilante, Segurança, Aviação, empresa privada, onde através de uma coleção padronizada de 3 letrinhas de fácil pronúncia, perguntas são feitas, são realizadas de maneira simples, rápida e fácil compreensão, cumprindo justamente um dos princípios básicos da radiocomunicação operacional, que é a precisão, a objetividade, a concisão, tem que ser rápido. Então, em vez de você perguntar de novo, você entendeu o que eu falei para você? É só você falar QSL. Acabou-se. Foi criado aproximadamente lá em 1909 pelo governo britânico, quando a radiocomunicação foi utilizada pela primeira vez de forma comercial em navios por voz, até onde então era utilizado somente o código Morse. Coloquei aqui uma referência histórica para caso a banca venha brincar com a sua cara. Veja, a partir de então, a utilização do código Morse ficou muito mais simples e rápida com a utilização do código Q. Informando apenas 3 letras, uma informação ou pergunta eram transmitidas pelos telégrafos e compreendidas rapidamente. Mesmo após o código Morse, que é aquele cair em desuso, continuou-se então a utilizar o código Q. É uma peça-chave na comunicação via rádio para uso
militar, para empresa, para a polícia, vigilantes, radioamadores, entre outros, inclusive a própria guarda municipal. Vamos então para os códigos Q e eu vou marcar de vermelho, assim, ó, os que são mais importantes. Fica bom aí para você? Fica, né? Então vamos lá. Primeiro, o mais importante, um dos mais conhecidos, QAP. QAP, aluno, está na escuta? Atenção. QAP, vou mandar um QTO. QAP para o QTO. QAP para o QTH. Ou seja, atenção para o endereço. Vamos lá, um por um. QSL, entendido, acusado, recebendo a mensagem. Então, quando seu comandante falar assim, ó, ou Guarda Municipal João, chega no QTH da ocorrência que houve uma rechamada. Você vai responder, sim, senhor, já estou indo para lá, já entendi o que o senhor falou, estou chegando lá, assim que eu chegar lá eu aviso, viu? Não. QSL, acabou-se. QTH, qual o endereço? QAR, desligar, não é tão utilizado. QRN, está com interferência na comunicação. QRA, qual o nome do operador? Também pode ser utilizado para o nome de quem você está procurando. Então você aborda um indivíduo, chama a central e pede para consultar um QRA, que seria o nome da pessoa que você vai consultar. QRL, você está ocupado, não é utilizado. QRM é bastante utilizado para fins de interferência na comunicação ou interferência humana, por exemplo, muitas vozes. QRQ, transmita mais depressa, também é bastante utilizado. QRS, transmite mais devagar. QRT, devo transmitir? Devo parar de transmitir fora do ar? Não é muito utilizado. QRU é muito utilizado, tem algo para mim com a mensagem, então você pode perguntar para o seu superior. Por exemplo, eles chamam você pelo rádio. Atenção, viatura 02 da área, copiando, QSL. Você atende viatura 02. Qual QRU? É assim que é a nossa comunicação. QRV, QAP, QRV, né, são juntos. QAP, QRV, atenção, estou às suas ordens. QRX, quando você vai ligar de novo, mas também pode ser interpretado como falha na comunicação. QRX, ou seja, repete o que você falou. Me liga de novo. QRZ, quem está me chamando? Não é muito utilizado. QSA, como está recebendo? Aqui você pode utilizar tanto o QSA quanto também o S, tá? O S27, que você pergunta qual é a qualidade do sinal que você está transmitindo. E aí você pode falar QSA ou S27, você fala bom, ruim, inaudível. QSM, devo repetir a última mensagem, também não é muito utilizado. QSO, comunicado de aviso, é muito utilizado, ok? QSP, fazer a ponte, não é tão utilizado assim. QTC também é bastante utilizado. Quantas mensagens para enviar? Tem mensagem para enviar, ou seja, qual o QTC do dia? Qual o QTC da operação? Ou seja, o que é que significa essa operação? Ó, 02, vem chegando por aqui, QSL, copiado, comando. Qual o QTC do QTH? Qual é a ocorrência que está acontecendo? Deu para entender? QTR é o horário exato. Neste QTR, eu estou dando aula de comunicação operacional. São exatamente 15h36 da tarde. Neste QTR. Qual QTR? QTR 15h36. Qual o horário da operar? QTU. QTA, devo cancelar a última mensagem, também não é muito utilizado. QSV, viatura, é utilizado de forma mediana, mas é utilizado. QSD, motorista, não é utilizado. QSJ é utilizado demais. Né? Hoje é dia de receber o QSJ, ou mesmo QS. TKS, obrigado. QRB, com a distância, não é muito utilizado. QRM, até repetiu aqui, mas também é muito utilizado. QRQ, QRS já foi e QSN, escutou-me. QSE deve repetir, QTN, que hora saiu, QUA, você tem notícias de, também não é muito utilizado. Faltou aqui o que nós utilizamos bastante, que é o QTO. Tá bom? QTO aqui já foi, já passou? Deixa eu ver aqui. QTO, não apareceu, né? Pronto, ó. O QTO, ele é banheiro, tá bom? Para você não falar, ou o guerreiro tá fazendo 2, ou o guerreiro tá fazendo 1. Você falar assim, o guerreiro foi no QTO. É só um extra para você. Ok? Então, esse aqui é o nosso código Q. Esse código Q é importantíssimo para fins de comunicação operacional. Vou ficando por aqui, espero que você fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tamo junto!